Muito bem. Chegamos em mais uma aula do nosso curso Gramática em Cáptica, nosso curso de português. E nessa aula nós vamos continuar trabalhando aí sobre as classes gramaticais. Então falamos sobre substantivo, trabalhamos sobre artigo e adjetivo e hoje vamos dar uma trabalhada. Claro, não vamos esgotar, porém vamos dar uma trabalhada no pronome. O que é essa classe gramatical? É uma classe gramatical bem importante, justamente para o entendimento, vou aumentar aqui a luz, justamente para o entendimento da percepção nominativa. Muitas vezes, pronome substitui substantivo, né? Então, isso é muito importante para compreendermos justamente quando olhamos para a nossa criação, ou a criação a qual Deus nos colocou. Então, vamos trabalhar aí na quarta lei gramatical. Como eu tinha dito, na década vem de 10, ou seja, 10 leis gramaticais. Aí, recapitulando o que eu falei, do substantivo ao verbo, temos aí as classes gramaticais variáveis, e do advérbio à interjeição temos aí as invariáveis. Invariáveis em que sentido? Eu não falei isso nas últimas aulas. Invariável aqui no sentido de não sofrer flexão. Como assim não sofrer flexão, Anderson? Ou seja, não possui gênero, número e grau. Então, não possui flexão. Então é invariável. Nesse sentido, né? Então vamos lá. Pronome. Bom, pronomes, não sei se você lembra lá do signo, significado e referente. Então, pronomes são signos que indicam 3 passos, já de imediato para a gente ter uma percepção aqui clara. Indica pessoas do discurso, posses do discurso e posições do discurso ou do discurso. Então é tripartídico. Existe aí uma tríade, né? Então veja que pronomes são signos. Lembra, novamente, signo, significado, referente. É impossível olhar para o nosso idioma e não perceber as classes, as leis gramaticais, né? E o pronome é uma delas. Então, pronomes são palavras, preste atenção, palavras que acompanham, então não vai tirar ou substituir, né, no caso, ou, nesse caso, substituem outros nomes. Lembra, quando a gente lida com nomes, o que a gente está lidando? A gente está lidando com conceito, por exemplo, de substantivo. Nominar a realidade criacional. Aí é só retornarmos novamente para a sabedoria judaica e perceber de imediato ali Deus indicando para Adão, ou seja, a humanidade, né, no caso ali, tendo Adão e Eva como os representantes federativos ali no Neolítico. Não vou explicar isso, eu tenho uma percepção aí, não é inovadora, claro, vem de outros autores. Não é tão conhecido aqui no Brasil justamente porque a maioria dos cristãos são contra a teoria da evolução, né? Eu não sou contra, eu sou adepto da teoria da evolução. Estou até abordando isso no meu canal de YouTube, trazendo aí alguns insights que eu tenho a partir de alguns autores, a partir ali da compreensão do quadrante, né? Eu lembro do quadrante? Existe o primeiro princípio, isto é, o Deus Trino. Existe o segundo princípio, a mim mesmo, a minha pessoa. Existe a realidade que me cerca e existe o meu semelhante, o outro. Então são esses 3 aí, ou melhor, esses 4. Então, quando a gente observa, ou voltando aqui, né, quando a gente observa a nominação, só a gente relembrar de Gênesis capítulo de número 2, se eu não me engano, onde nós vamos encontrar ali, lá no Neolítico, 2 representantes federativos de Deus, Adão e Eva, nominando a realidade. E quando eu nomino a realidade, o que eu estou buscando? Eu estou buscando evidenciar a realidade. Quando eu olho para isto aqui, o que eu vejo? Eu vejo uma totalidade
e eu preciso nominá-la. E como eu nomino isso aqui? Posso nominar de copo. Estou bebendo café. Copo. E principalmente um recipiente que coloca ou coloca-se sobre a garrafa. Veja que eu tô aqui com a garrafinha, vou pegar ela aqui. Estou aqui com a garrafa de café. Essa garrafa de café vem enroscado esse recipiente aqui. Esse objeto coisal, né? Então veja, quando eu digo copo, o que eu estou fazendo? Eu estou nominando. Eu estou buscando a estrutura de verdade por meio da palavra quando eu digo copo. E isso aqui, na gramática portuguesa, chama-se substantivo. Eu botei errado ali, né? Substantivo, tá? Substantivos. Me perdoe, acontece, é normal. Então, pronomes, ou pronome, como eu coloquei no slide, são palavras que acompanham ou substituem outros nomes, principalmente os substantivos. Então, acontece essa, vamos dizer, confusão no estudo da gramática justamente aqui. Como eu sei que é pronome, como eu sei que é substantivo. Veja, se aquele objeto possui uma nominação e você consegue nominá-la ela de outra forma, ali estão os pronomes. Quando você substitui uma nominação por outra nominação. Então, são quase que leis acompanhativas, conectivas. Como assim leis acompanhativas, conectivas, Anderson? Veja, a primeira lei é a lei do substantivo, a substantivação. Aí tem os artigos, tem o adjetivo e tem um pronome. Então a primeira e a quarta lei possuem aí uma correlação bem interessante quando a gente olha para a realidade. Porque quando eu uso o pronome eu estou tentando nominar, mas nominando de modo ou para substituir ou para acompanhar, como eu te coloquei no slide. Então isso deve ficar claro. Pronome tem essa classificação elementar. Está substituindo? Está acompanhando um substantivo? Então sempre preste atenção nesses detalhes, né? Então, quais são as classificações dos pronomes? Então existe a classificação dos pronomes e em português nós vamos encontrar 6 grupos de pronomes. Quais são eles, Anderson? Existem os pronomes pessoais, há os pronomes indefinidos, há os demonstrativos, possessivos, relativos e interrogativos. Hoje eu quero trabalhar aqui os pessoais. Eu queria tratar de todos, mas vai ficar um vídeo muito longo. Então eu quero tratar aqui dos pronomes pessoais, trazendo aqui alguns insights a partir da filosofia, teologia, da fé cristã. Então, nesse sentido. Então, vamos lá, né? Pronome pessoal e oblíquo. Veja que na aula de substantivo que eu passei para vocês, que eu dei para vocês, né? Eu trabalhei ali um exemplo lá no número. Existe o grau, número e gênero. Eu trabalhei ali no número, lidando justamente com a singularidade e pluralidade. O singular e o plural indica justamente 3 passos. O passo da primeira pessoa, o passo da segunda pessoa e o passo da terceira pessoa. Como assim, Anderson? Veja, na primeira pessoa temos eu, nós. Então, quando eu uso eu e uso nós, eu estou usando no sentido de primeira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Segunda pessoa, tu, vós. Tu no singular, vós no plural. E terceira pessoa, ele, ela, singular, eles, elas, plural. Por exemplo, eu, Anderson, posso se referir a mim, posso se referir à minha pessoa na terceira pessoa. Isso acontece, por exemplo, pode acontecer se eu for escrever um livro sobre a minha pessoa. Eu vou
escrever na terceira pessoa. Ele, Anderson, estava passando pela cidade de Vitória da Conquista, tal, 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 tal. Então veja que eu estou escrevendo sobre mim, estou se referindo a mim na terceira pessoa do singular. Mas no cotidiano, na linguagem, vamos dizer, informal, a gente usa muito a primeira pessoa, né? E a segunda pessoa também aparece. Então, isso que é importante porque já vamos adentrar aqui nos pronomes, né? Nos pronomes. Então vamos lá. Pronome pessoal e oblíquo. O que é isso? Você explica um pouco. Repetindo, primeira pessoa vai lidar com eu, nós. Eu, nós, pronome. Ok? Indica, por exemplo, o pronome. Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas indica, por exemplo, eu indica sujeito. Eu indica sujeito. Nós indica sujeito, porém no plural, né? Segunda pessoa do singular tu, do plural vós. E assim sucessivamente. Só que no nosso idioma vai existir outros pronomes pessoais que não necessariamente se caracteriza apenas no eu, nós, tu, vós, e assim sucessivamente. Há várias definições que nós podemos encontrar na lei pronominal da gramática. Como eu coloquei no slide, o pronome pessoal oblíquo é toda vez onde numa oração, numa frase, eu vou encontrar, por exemplo, me. Quando eu digo me passa esse celular, me passa esse celular, eu estou usando um pronome pessoal oblíquo. Mim também é um pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. O que é um pronome pessoal oblíquo? Coloquei no slide, na observação. Os pronomes pessoais oblíquos podem aparecer sintaticamente como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Essa parte aqui da análise sintática a gente vai estudar depois. Também vai ser importante, muito importante. Mas para a gente fazer uma análise sintática de uma oração, por exemplo, a gente precisa entender as leis gramaticais, ou seja, as classes gramaticais, ou seja, a década gramatical. Então, mim também é um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo. Ti, te, ti, o, a, si, lhe, ele, ela, si, nós, nos, nós, vos, vós, os, as, lhes, eles, elas. Veja que eles, elas, ao mesmo tempo que é um pronome oblíquo, está na terceira pessoa. Está na terceira pessoa. Por exemplo, vós é um pronome pessoal oblíquo, porém está na segunda pessoa. Então isso deve ficar claro para nós. Existe uma tonicidade nos pronomes oblíquo. E essa tonicidade lida justamente com aquilo que a gente estudou na primeira aula. Se você não lembra o que é a tonicidade do átono, tônico e subtônico, só é você dar uma olhada lá. Só é você dar uma olhada e você vai perceber lá a tonicidade. Lembra da sílaba tônica? Lembra da proparoxítona? Onde a antepenúltima tem sempre, é a regra, né? Tem sempre um acento, seja acento agudo ou acento circunflexo. Então, toda sílaba tônica tem um acento na sílaba antepenúltima, que a gramática vai chamar de proparoxítona. Lidar com a proparoxítona, lidar com a tonicidade dessa sílaba, ou seja, com a tonicidade do peso da fala daquela sílaba. Então, entendendo isso, você vai trazer isso aqui para a dimensão pronominal. Então, quando a gente olha para os pronomes pessoais oblíquo,
nós vamos encontrar duas classes dentro desses pronomes pessoais oblíquos, que são os átonos e os tônicos. Quais são os átomos? Os átomos são mi, ti, si, o, a, li, nós, vós, os, as, lies. São átomos. Possui aí uma dimensão forte, vamos dizer assim, né? Lá na classificação tripartítica subátona, tônica e átona, nós vamos encontrar uma variação de tonicidade sonora. Isso é você relembrar lá da primeira aula. Então, já as sílabas, ou melhor, já os pronomes oblíquos, tônicos, possuem dimensão de tonicidade forte, né? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas. Observe aí que é bem interessante, né? Então, quando a gente observa os pronomes pessoais oblíquos, podemos ver de modo sintático lá, como eu tinha dito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, agente passivo, a adjunta adverbial. Veja que todos, como eu coloquei no slide, todos os átomos são pronomes que nunca são precedidos de preposição. Nós vamos estudar o que é preposição. Muito importante também quando a gente for fazer uma análise sintática e quando a gente começar a entender o que são lá sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e assim sucessivamente. Isso a gente vai estudar depois. Mas nas classes gramaticais nós vamos encontrar aí preposições. Eu vou explicar o que é preposição, mas não hoje, né? Vamos devagarzinho para a gente ter uma compreensão, para não ficar muito embolado. Hoje nós estamos trabalhando a quarta lei gramatical, que é a lei pronominal. Então, existe aí nos pronomes oblíquos o átonos e os tônicos. Então essas são as classificações para você toda vez memorizar quando você for ler um texto, por exemplo, perceber se há pronomes ali naquela oração, naquela frase que você está lendo, naquilo que uma pessoa está dizendo a ti. Quando você, por exemplo, é um destinatário, ou seja, existe um emissor, seja por uma linguagem boca a boca, por exemplo, ou uma linguagem que possui um intermediário, como um livro, um rádio, uma televisão, um celular. Então ali você vai perceber se existe pronomes em primeira, segunda e terceira pessoa ou pronomes oblíquos. Então isso é muito importante de se memorizar. Além dos átonos e dos tônicos, há também os pronomes pessoais reto ou do caso reto. O que é isso, Anderson? São aqueles que têm a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Importante também. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas são do caso reto. E a gente vai ver qual é a classificação dele, né? Se está em alguma classificação de pronome de primeira pessoa, de segunda pessoa, de terceira pessoa. Então, por exemplo, eu, tu é um pronome de primeira pessoa. E eu, tu é pronome de primeira e segunda pessoa, melhor dizendo, né? Eu, primeira, tu, segunda. E é do caso reto. E pode aparecer como sujeito. Quando eu digo, por exemplo, eu sou escritor. Eu estou usando aqui o pronome eu na primeira pessoa como sujeito. Tu é uma escritora. Eu estou usando aqui o pronome no singular, na segunda pessoa. Na segunda pessoa. Logo, se é sujeito, existe ali os predicativos, né? Se é sujeito, a gramática vai classificar isso como caso reto, do caso reto. Então, memorize isso aqui para você ter sempre a percepção. E veja que tem essa característica mesmo de substituir substantivos, os pronomes.
Então os pronomes são muito importantes na compreensão da realidade. Quando eu olho para um substantivo, eu percebo a riqueza da realidade. E os pronomes vêm justamente para dar vamos dizer, um certo redução. Só você lembrar disso. O pronome reduz a riqueza da nominação substantiva da realidade criacional. Então isso é importante. Só você ver aí, né? Eu posso substituir Anderson por eu. Por exemplo, eu posso usar Anderson como substantivo e referir-se a mim, a minha pessoa, na terceira pessoa. Eu falando de mim. Anderson vai beber café daqui a pouco. O que eu fiz aqui? Eu se referi a mim, usei o substantivo, e eu estou se referindo a mim na terceira pessoa. Anderson vai beber café daqui a pouco. Agora, se eu querer me referir a mim na primeira pessoa, eu vou ter que colocar o do caso reto, que é o eu. Tá entendendo? Então veja como a gente vai começando a compreender o que é de fato o português e as suas leis gramaticais. Quando a gente vai falar. É impossível eu usar Anderson vai beber café ou Anderson vai estudar sem se referir a mim mesmo na terceira pessoa. Então, para isso não acontecer, o que a gente vai fazer? Eu tenho que colocar na primeira pessoa. Ou seja, eu. E na primeira pessoa do singular, né? Então eu tenho que falar, eu vou beber café. Aí, isso é normal, quando eu estou se referindo a mim, sempre eu vou usar a primeira pessoa do singular. Sempre. Claro que pode acontecer de a gente fazer dentro de um diálogo, usar a nós mesmos na terceira pessoa do singular. Isso pode acontecer. Ou do plural, né? Se a gente estiver se referindo não só a nós mesmos, mas um grupo de pessoas, por exemplo. Então isso pode acontecer. Por isso que é variável. As leis gramaticais possui ali da primeira a sexta, se não me engano, só retornar para não errar. Isso mesmo, da primeira a sexta, nós vamos encontrar aí a variação. Por isso que entender a variação é tão importante aí nas classes gramaticais. Então, compreendeu isso? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e tem toda uma dimensão dos pronomes pessoais oblíquos. Esses pronomes pessoais oblíquos possuem uma dualidade, átonos e tônicos, e do caso reto. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, uma análise sintática e compreender o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial. Esses assuntos aí eu vou explicar posteriormente, não hoje. Então vamos lá. Primeira pessoa, pronome. Eu vou ler aqui um poema do Manuel Bandeira, bem interessante. Olha o que diz. A vez primeira que te vi, era eu menino e tu menina. Sorrias tanto, havia em ti graça de instinto, airosa e fina. Eras pequenas, eras franzina. Quando te vi segunda vez, já eras moça. E com que encanto a adolescência em ti se fez, flor e botão. Sorrias tanto, e o teu sorriso foi meu pranto. Manuel Bandeira. Então veja, esse poema aí do Manuel Bandeira, a gente consegue encontrar aí várias classes gramaticais, se a gente for parar para analisar aqui. Esse é o objetivo posteriormente, a gente pegar um poema, por exemplo, como esse aqui, e tentar analisar substantivo, artigo, adjetivo, pronome, e depois fazer uma análise sintática, o que é que a gente vai, a questão que a gente vai estudar posteriormente, né? Que é o assunto que a gente vai estudar posteriormente. Então, vamos lá, vamos ver aí alguns exemplos de pronomes que aparecem nesse poema do Manuel Bandeira. Veja aí, logo no início ele diz:
A vez primeira que te vi. O ti ali é um pronome. A primeira vez que te vi. Ti ali é um pronome. Ele poderia dizer ali, a primeira vez que eu vi. Ele poderia usar o eu. A primeira vez que eu te vir. Ele poderia usar tanto para complementar, que nesse caso, né, eu te vi, ou ele poderia usar apenas o pronome e não precisar usar nenhum complemento, por exemplo, que foi o caso aqui. Ele não usou complemento, ele usou um pronome já de imediato. A primeira vez que te vi. A gente usa, na nossa linguagem a gente usa muito a nossa forma de fala nessas características, né? Então, te vi. Te é o quê? Encontra aí no slide. Te é pronome pessoal oblíquo. Te é pronome pessoal oblíquo. Te é átono ou tônico? Te é átono. Então, a primeira vez que te vi é um pronome pessoal oblíquo com a característica átona. Vamos continuar. Era eu menino e tu menina. Veja que aqui ele usa tanto na primeira pessoa quanto na segunda pessoa. Bem interessante, né? Então ele se refere a si mesmo. Era eu quem? Ele, Antônio Bandeira. Antônio Bandeira, né? Manuel Bandeira. Era eu, Manuel Bandeira, menino. Eu era menino. Era eu menino. E tu, segunda pessoa do singular, menina. Então, bem interessante. Eu, tu vai aparecer aqui para dar sentido a essa pronominação do poema do Bandeira. Aí ele diz, sorrias tanto. Havia em ti. Ti é o quê? Ti é pronome oblíquo. E ti é átono ou tônico? Ti é átono ou tônico? Encontre aí. Ti é tônico, não é isso? Como você acabou de ver aí. Então, ti aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Vamos continuar aí lendo. Graças de instinto, airosa e fina, eras pequenas, eras franzina. Quando ti, novamente o ti aparece. Veja que a sonorização é parecida, mas a escrita muda, né? Quando te vi, a adolescência em ti, veja que são parecidos a sonorização, mas a escrita muda. Então, o ti com i é tônico. O ti com e é o que? É átono. Então, quando te vi, segunda vez, já eras moça. E com que encanto a adolescência em ti se fez. Então, veja que ele usa o ti como pronome pessoal oblíquo para se referir a outro. Quando te vi. Ele está vendo quem? Ele está vendo a si mesmo? Não, ele está vendo o outro. Aí, novamente, ele está se referindo a outro. E ele usa o pronome tônico. A adolescência em ti se fez. Veja que o tempo todo ele está referenciando no seu poema. Isto é, dando referente. Que referente? Existe uma menina. Essa menina tinha muitos sorrisos.
Ela era uma pessoa graciosa, era uma menina graciosa, airosa, fina. E ele teve encontros visuais com essa menina. Esses encontros visuais causou nele o quê? Causou nele encanto. Causou nele gozo, prazer. Quando, por exemplo, ele viu ela se formando, veja, a adolescência em ti se fez. Isso quer dizer o quê? Ela possuiu uma estrutura biótica, se formou. Porque da adolescência é isso, onde a mulher vai se formar. Então ele está, vamos dizer, se deliciando ao ver na segunda vez a menina agora que se torna adolescente. Então ele diz, ó, e o teu sorriso foi meu pranto. Então isso é muito bonito, muito bonito. Então eu coloquei até aí, né, para indicar tu, segunda pessoa, eu, primeira pessoa, ti, pronome oblíquo, o, ti. Então o ti, com e e com i apareceu o tempo todo aí, com e e com i. Aparece pronomes de primeira pessoa do caso reto? Aparece. Era eu. Eu quem? O eu lá de Manuel Bandeira. Então, como ele não pode se referir a ele, não que é um crime ou tá errado, mas a gente não tem esse costume de nos referir a nós mesmos, se referir a nós mesmos na terceira pessoa, isso não é comum. Então, sempre estamos nos referindo a nós mesmos na primeira pessoa. Então, ele quer colocar o eu, que vai se substituir o substantivo nominal Manuel Bandeira, ou Manuel, que é um nome próprio, né? É um nome próprio. Se é um nome próprio, existe o que? Existe uma substituição. Por isso, pronominal. É pronominal, está substituindo uma nominação que ora tem ali, que é a nominação do Manuel Bandeira. Esse eu é o eu chamado Manuel Bandeira. Então, para ter uma dimensão sintática coerente quando eu estou se referindo a mim mesmo, eu sempre vou usar pronomes. Porque sem os pronomes fica quase impossível eu dialogar e colocar a minha pessoa na jogada. Por exemplo, o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus, dirá Calvino, né? E a si mesmo. E eu só posso me autoconhecer se eu conhecer a Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Então, como eu vou conhecer a Ele sem entender a pronominação da realidade? Isto é, sem conhecer a pronominação até de mim mesmo, dentro dessa realidade. Então, veja como compreender essa chave pronominal é importante. Eu me coloco na jogada. Eu me coloco. Eu vejo muitos pregadores reformados dizendo que é errado usar na primeira pessoa hinos, até pregações. É errado nada. Errado que estão confissões. Confissões é o que? São orações na primeira pessoa. Claro que ele vai se referir também na segunda pessoa. E até pode até aparecer na terceira pessoa, mas de imediato o que está acontecendo ali em confissões? É a primeira pessoa do singular olhando para a segunda pessoa do singular. É o eu Agostinho olhando para o tu Deus Trino. E ali conversando. E vai aparecer também os pronomes oblíquos, né? Ele vai usar sempre o tio, ele vai usar o comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Ele vai usar esses pronomes oblíquos, tônicos. Ele vai usar. Mas, quando a gente olha para Agostinho e Confissões, o que a gente vai entender ali? A gente vai entender que Confissões é um livro extraordinário, onde a primeira pessoa no singular de Agostinho está o tempo todo se deliciando com a graça de Deus.
Ele faz filosofia na primeira pessoa do singular. Ele faz teologia na primeira pessoa do singular. Ele faz uma biografia na primeira pessoa do singular. Ele faz sociologia na primeira pessoa do singular. Ele faz hermenêutica na primeira pessoa do singular. Quer entender o que é a primeira pessoa se deliciando diante um espírito de oração? Quer entender isso? Leia Confissões. O pronome é muito importante, justamente para entender quem eu sou e quem é Deus. Entender essa correlação. Eu, tu, eu. Veja que na filosofia quadrante, o primeiro princípio, isto é, o Deus Trino, é um tu, que ao mesmo tempo que é singular, é plural, ou seja, é um tu que é tu vós. Por isso a gente não pode ficar preso ao gramaticismo no sentido tecnicista. Temos que ir para além. A Trindade está na segunda pessoa, está na segunda pessoa. E ela é o que? Ela é um tu? É. Mas ela é também um vós. É um tu do Pai com voz do Filho e Espírito Santo. É o tu do Filho, o Cristo da cruz, com voz do Pai e do Espírito Santo. É o tu do Espírito Santo, com voz do Filho e do Pai. É uma segunda pessoa de singularidade, pluralidade dançante, onde o eu, junto com o nós eclesiológico da igreja, se delicia. Não tem como, por exemplo, olhar para a igreja sem o eu e o nós. Veja como entender a pronominação a nível teológico é importante. Não tem como. Não existe igreja sem a primeira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Tanto quanto no plural, né? É o eu e nós se deliciando no tu vós. É o eu e o nós. É o eu junto com o nós igreja se deliciando com o tu da obra do Filho, para a glória Dei, para chegar na glória do Pai. E o Pai enviou o Filho, e o Espírito faz isso. Isso que, Anderson, nos convence. Convence ao quê? Ou a quem? Convence nós. E dentro desse nós existe o eu. Não tem como, dentro desse nós eclesiológico da igreja, excluir o eu. Existe uma individualidade. Isso é trindade. Mas não tem como excluir o nós do eu. Eu sou eu com nós. O nós é nós com eu. Não tem como, isso é trindade. Eu só sou eu porque estou dentro de um nós. Família. Família é o quê? Família é um nós comunitário. É o homem e a mulher se relacionando tendo filhos. Você é um filho, eu sou um filho. Todo ser humano é um filho. Então o ser humano já nasce dentro de comunidade. Isto é, já nasce dentro de uma pronominação pluralista. É o nós, onde enxergamos pequenos eus. Então isso é interessante. Veja, eu não gosto de se referir, claro, na gramática isso acontece, porque quando eu uso na terceira pessoa a própria pessoa da Trindade, na terceira pessoa, né, eu acabo me distanciando muito. Ele não, é tu. Ele não, é vós. É o tu, vós no eu e esse eu no nós. Daqui é a igreja explicada a partir da primeira e da segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, para resumir toda a aula de hoje, um resumo pronominal, como eu coloquei no slide, né? Então existe a pessoa do discurso. Eu posso falar na primeira pessoa, posso falar na segunda pessoa, posso falar na terceira pessoa. Então são 3 pessoas, né? Primeira pessoa do singular,
segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, e os pronomes oblíquos, seja eles átonos ou tônicos. E, por exemplo, quando eu uso, no caso ali do Manuel Bandeira, era eu menino, eu estou usando ali do caso reto, porque eu estou colocando o pronome na primeira pessoa eu, no sentido de sujeito. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas são o quê? São pronomes pessoais do caso reto, como eu acabei de falar aqui. Tá vendo aí embaixo? Do caso reto. Pronomes oblíquos átonos: mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Então veja, eu é o que? Primeira pessoa do singular. Mi é o que? Primeira pessoa do singular. Mim, comigo, é o que? Primeira pessoa do singular. A diferença está justamente nas classificações. É do caso reto? É átono? É tônico? Se é átono ou tônico, é oblíquo. É oblíquo. Sempre presta atenção nisso. Se é átono ou tônico, é oblíquo. É um pronome pessoal oblíquo. Então, aí está um resumo bem elementar. A primeira pessoa do oblíquo pronominal, que classificamos como átono, nós vamos encontrar, por exemplo, o mi. Ou o mim e o comigo. Já na segunda pessoa do singular, tu, ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, ele, ela, si, o, a, li. Si, consigo, ele, ela. E por fim, na primeira pessoa do plural, nós, nos, nós, conosco. Então veja, dependendo da oração, isso a gente vai aprender com o tempo, o nós pode ser tanto do caso reto, se referindo como sujeito, né? Lembra da substituição do sujeito, como um pronome oblíquo tônico. E segunda pessoa do plural, vós, vos, vós, convosco. E por fim, terceira pessoa do plural, eles, elas, si, os, as, lis, si, consigo, eles, elas. Mas Anderson, apareceu ali na parte de cima ali, onde se encontra a terceira pessoa do singular, nós vamos encontrar o si como átono. Como átono, só que esse si está na terceira pessoa. E está na terceira pessoa do singular. Isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo que si pode estar na terceira pessoa do singular, pode também ir para a terceira pessoa do plural. Isso vai depender, como eu tinha dito, né, do contexto da oração, isto é, da frase que você está lendo, por exemplo. Então, por isso que se você gravar isso aqui não vai adiantar muito se você não ser uma pessoa que gosta de leitura. Vou repetir, se você é um indivíduo que estuda português, que estuda gramática e não gosta de ler literatura, não gosta da leitura, sinto muito, mas isso aqui não vale de nada. Não vale de nada. Para isso aqui ter importância, você tem que exercer a sua leitura. Isto é, ir aos grandes nomes da literatura brasileira e portuguesa, lusa, né? E ler. Exercer o seu imaginário. Lembra da aula sobre as 12 letraduras? É ali. Dê uma olhada naquelas 12 leis de letramento, ou as letraduras, né? E ali você vai ter uma compreensão do que eu estou falando, o peso da literatura. É uma teoria que eu tirei a partir das minhas leituras, dos aforismos do Olavo de Carvalho, onde de fato ele dá uma base para a gente ter uma compreensão do peso da literatura em nosso imaginário. Então não adianta estudar. Se fosse falar, para ser bem sincero, Anderson, eu não quero estudar gramática, não tenho tempo, mas eu
Eu quero aprender. Seria como? Parece que é uma pergunta onde a pessoa quer aprender por osmose, né? Mas não. É possível se você se debruçar na literatura. Pense que você passar aí, tirar aí 5 anos da sua vida, pegando os grandes poetas que a literatura portuguesa produziu. Quando eu digo portuguesa, eu digo no sentido geral, né? Portugal, Brasil. E até outros lugares também, que eu não conheço. Conheço os portugueses e os brasileiros. Pega aí os grandes ficcionistas, os grandes romances brasileiros. E passe 5 anos lendo aquilo. Aquilo vai aguçar o seu imaginário. Você vai dominar a linguagem por meio dele. Você pode até não compreender o tecnicismo gramatical, mas a sua fala vai melhorar. A sua intelecção, a sua inteligência vai melhorar. Se você imitar, por exemplo, a escrita daqueles autores, a sua escrita vai melhorar. A sua oratória vai melhorar. Vai melhorar. Novamente, você não vai ter um domínio. O pessoal vai te perguntar, o que é um objeto indireto? Você pode até ter problemas em explicar o que é objeto indireto. Mas você consegue olhar para a sua realidade e vencer as problemáticas da sua realidade por meio do exercício latente que está no seu imaginário, que foi aguçado por meio dos grandes autores da literatura. Então, vamos fazer a coisa muito mais rica. Vamos estudar a gramática. Não precisa você se tornar um professor de português, não. Só para você ter a noção. Então estude a gramática, tenha a noção e depois vai ao mundo da literatura. Supimpa. Aqui está o ponto. Se você fazer isso, você vai estar sempre em vantagem. Aí com o tempo você vai sempre voltando, estudando. Anderson, eu não consigo colocar na minha cabeça o que é pronome, o que é adjetivo, o que é substantivo. Não precisa ter essa assanha de memorizar agora. Memorize quem foi Helena, do romance de Machado de Assis. Memorize a história de Dom Casmurro. Memorize Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memorize Crimes e Castigo Especial Raskolnikov. Veja o processo psíquico redencional da desordem e da queda que tem sobre aquele personagem e o processo redencional que vai acontecendo psiquicamente naquele homem, na sua existência tenebrosa. Memorize Gregor Samsa, o homem que passou por uma metamorfose ambulante, se tornou um besouro do dia para a noite. E veja como ele lidou com as angústias familiares e a sua própria existência diante o outro, diante do seu semelhante mais próximo. E como ele se prendeu dentro de si mesmo, naquele quarto. Memorize isso. Se você não consegue memorizar, se você consegue memorizar tudo, massa. Mas se não, busque literatura. Em especial a Bíblia. Hoje temos aí a Bíblia. Como cristãos a gente já conhece, já tem um certo domínio das histórias. Leia as histórias da Bíblia como se você estivesse pegando um livro de literatura, como se você fosse lá na livraria e tivesse comprado um Crime e Castigo de Dostoiévski, e você vai ler aquele como um livro literário, não só um livro teologal, um livro para tirar lições morais, não, é um livro de literatura onde eu vou me jogar naquela história. Então é isso. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.